Fala pessoal, bom dia, bom dia. Hoje 12 de novembro, quarta-feira, 8h40, 20 minutos aí para a abertura do pregão. Abrindo também aqui o gráfico agora. Vindo aqui para uma pré-análise. Na verdade eu já fiz a minha pré-análise, já retirei aqui uns pontos que eu acho agora já irrelevante. Visualizei outros aqui que eu acho mais relevante, enfim. Então ontem, assim que eu finalizei as operações aqui na mesa e aqui nessa conta, né, que foi... tá aqui eu estou nos 5 minutos, 15 minutos na verdade. Então vamos ver. Aqui é do dia... Oxe, me enganei, aqui tá aqui. Que foi de ontem, né? Então assim que eu finalizei aqui a última operação às 9h55, né, a última parcial, eu já saí, desliguei e fui resolver alguns compromissos. E o mercado fez o que eu falei, né? Que eu achava, que eu disse que essa notícia na maioria dos dias que ela ocorre, faz, né? Que é precificar o mercado em alta e basicamente ele só veio aqui nos pagar. Nos fez esse favor. Então, pagou aqui, fez um próximo candle de defesa, que eu cheguei até a comentar de novo, que esse candle aqui era o varejo, de novo, né? E depois disso, no rompimento dele, o mercado desenvolveu aí mais de 3 mil pontos. Deixa eu ver. Quase, mais de 2 mil pontos foi. Ó, desenvolveu mais de 2.500 pontos em uma pancada, quase que em uma pancada só, né? Foi por 1,5% de alta. Então, a notícia precificou ele em alta, como eu disse, como faz na maioria das vezes, né? Mas antes disso, nos pagou aqui e já tinha saído do mercado. Então, hoje, notícias, se tem alguma coisa. Pelo menos aqui no calendário econômico do Profit não tem nada. Eu vou dar uma olhadinha lá no Invest para confirmar. Mas, aparentemente, quando a maioria aqui é 2 touros, um touro. Tem um discurso do Fed, que é de média relevância, 11h20. Mas nada, pelo menos nada tão agressivo aqui pro nosso índice. Então é isso. Não tem muito o que passar. Minhas marcações aqui, como eu disse, eu retirei, e outras eu visualizei aqui. Estou de olho em algumas coisas, mas nada muito relevante aqui para se passar. Então beleza. Então 8h44. O leilão estiver próximo de abrir, o pregão estiver próximo de abrir, eu volto aí. Valeu. Pessoal, só complementando, estou aqui no site Invest, no calendário econômico. Eu sempre também olho o calendário econômico, sempre é interessante, porque às vezes a plataforma ela não vai passar tudo. Tem várias notícias hoje, tá? Muita notícia hoje, mas maioria Portugal, IPC em Portugal, nada que releve tanto aqui pra gente. Aí às 9 horas na abertura tem um de 3 touros brasileira, que é... Cadê? Perdi aqui. 3 touros brasileiros. Crescimento do setor de serviços mensal e anual. Segundo o site aqui, no anual teve um crescimento de 2,5% e no mensal 0,1%. Eu imagino que isso aqui seja bem relevante aqui pra gente. Em tese, seria no horário da abertura, de 9 horas. Eu acho que isso aqui, em tese, bem relevante. Eu acredito que não movimente muita coisa, não. Posso estar errado, não recordo dessa notícia aqui, nem de ter lido sobre isso alguma vez. Então eu acho que é irrelevante. Então pelo Invest também aqui, muita notícia aqui da Europa, mas sempre 2 touros a um touro a 2 touros. Um touro a 2 touros, nada relevante, eu acredito que para hoje. Então possa ser que após uma subida
uma crescente desse nível aqui, né? Venhamos ter aí talvez um dia mais lateral, tá? Vamos ver onde é que é a região que ele vai abrir, tá? Então possa ser aí um dia mais lateral de pegar operações mais curtas, parciais mais curtas, né? E extremidades, possa ser, né? Dia sem notícia, depois de uma esticada dessa. Então, enfim, vamos ver aí o que o mercado tentar nos entregar, a gente tenta capturar. Beleza? Então, outra coisa, trava de ganho, não, hoje seria de 500 de perca e 250 de ganho, ok? Trava normal para um capital que eu venho simulando aqui com vocês nessa conta. Beleza? Valeu. O leilão tiver começado, próximo de abril eu volto. Opa, vamos lá. Abrindo já quase na região de topo de ontem. Então, um dia mais parado eu vou com a mão menos. Um dia que eu entendo ser mais parado, eu vou com a mão um pouco mais reduzida. Então, a não ser que eu veja aqui uma abertura forte como ontem. Aí eu tento aumentar aqui um pouco os contratos. Juros abrindo positivo. Bem forte positivamente. Bem forte positivo. Voltou para leilão de novo, mais 50 segundos. Daqui a pouco volta aí. Juro e dólar querendo abrir positivos por enquanto. Então, podemos ter aí uma descorrelação aí, tá? O dólar ainda não abriu. Tô confiante ainda para executar nada. Bem confusa a abertura, bem confusa nas corretoras. Varejo em tese está vendido, mas não tô confiante com o varejo vendido por conta de alguns outros fatores. O varejo está junto com algumas corretoras. Vou executar uma comprinha aí, tá? No risco aí, no risco mesmo. Stop. Abaixo aqui do 0%. Desse fundo e do 0%. Não estou tão confiante aqui nessa operação. O varejo está vendido, mas está vendido com algumas outras corretoras que não me agrada estar contra elas. Mas vamos ver. Entrei, agora é segurar. O dólar entrou, abriu já com força de venda, juros também está querendo negativar. Se estopar aqui, sem problemas. A gente espera outro.
cara de stop lá, né? Como eu disse, entrei no risco, mas porque o varejo estava vendido, enfim. Mas sabendo que podia dar errado mesmo, como acho que vai estopar lá. Então a gente espera outra oportunidade aí caso venha estopar. Eu estou no mesmo local de stop. Às vezes o que muda aqui é para minha mesa, porque às vezes eu pego aqui primeiro, clico aqui primeiro e no segundo seguinte eu clico na mesa. Então às vezes esse spread me dá as parciais diferentes, certo? Mas os stops sempre são iguais aqui nessas duas contas que eu mantenho, tá? Porque às vezes muda que às vezes pego uma parcial primeiro aqui e na mesa não, porque às vezes eu pego depois, né? Então a única mudança às vezes é essa. O fluxo inverteu, aliás, não inverteu, mas estopou, não inverteu, mas algumas corretoras foram sim para venda, aumentaram a mão na venda. Esperar agora a oportunidade aí, beleza? Valeu. É complicado, né, pessoal? Veio só pegar aqui o stop, desceu 40 ticks, não é nada, e voltou tudo lá para cima da entrada que nós estávamos. Tô afim agora de. Ainda tô pensando na compra, mas agora o stop tá bem mais caro, né? 184 pontos, 200 pontos de stop, não me agrada muito. Acima de 150 pontos de stop eu já começo a não ficar tão agradável a entrar na operação. Não deu estratégia aqui ainda também, não deu nada ainda. Então vamos aguardar, tá? As corretoras estão bem fracas, mal estão entrando ainda. Quase os estrangeiros mal passaram de 500 lotes. Nenhum estrangeiro de alta relevância que eu acompanho aqui passou de 500 lotes de compra. Estão parados ainda. Quem está brigando aqui são as nacionais, praticamente. Não, tem duas estrangeiras também que são fortes, mas não tão fortes quanto essas de alta relevância. Só que está cada uma numa ponta. Então, o mercado fica lateral aí no caso. Então, como eu disse no início, pode ser que hoje seja um dia de lateralidade e de buscar extremidades. Né? Então, esperar o mercado subir para vender e descer para comprar. Possa ser que hoje seja um dia dessa maneira, pelo menos até as 10 horas, 10h30, e depois das 10 ele desenvolver para algum lado, para algum caminho, né? Então, o negócio hoje é paciência, provavelmente, vamos ver. Então eu já traço aqui um caixotezinho para mim identificar as extremidades dele. Então o game hoje possa ser que seja esse, trabalhar em extremidades para o retorno do mercado. Rompeu o topo, vamos ver se ele entrega alguma operação de venda aí. Ele não pode vir também ir lá e depois ficar muito embaixo, aí o stop continua caro, então também já não entra. Beleza, vou tentar fazer um vídeo curto hoje dessa vez. Então, quando eu entrar aqui eu volto. Pessoal, peguei uma vendinha aí, tá? Entrei numa vendinha aí. Me mostrou aqui um pouco mais de tendência vendedora, tá? Me mostrou aí, eu não tô acreditando muito nessa subidinha aqui, nesse candle aqui. Então queria ter pegado mais em cima, mas como eu fui clicar aqui primeiro cliquei primeiro aqui na mesa. Então na mesa é o que importa, de fato, né? Então, minha prioridade sempre vai ser a mesa do que esse aqui. Mas eu tô acreditando mais na vendinha aí, pelo menos é o que o fluxo está me mostrando agora. Peguei essa venda aí. O stop curto, bem curto. Vou botar aqui acima desse topinho aqui, 130 pontos. Ok? E vamos ver se ele desenvolve. Vou pegar um pouco mais de ponto, porque o ponto de cobertura está aqui. Vou pegar aí uns 200 pontos, além do ponto de cobertura, tá? Deixar aqui nessa média, porque eu acredito que hoje talvez seja um mercado de extremidades, mercado mais lateral.
Então ele vai buscar o topo, defende, busca o fundo, defende, até chegar um momento aí do dia, se chegar, mas sempre chega, quase 98% do tempo, que ele vai desenvolver para algum lado. Só que até lá vamos ver se a gente pega essas brincadeiras de extremidades aí. Então é isso. Ele desenvolvendo aqui para um lado, vindo parcial ou indo lá stop de novo, eu volto aí. Valeu. Fala pessoal, não deu tempo, nem deu pensar. Disparou, pegou a primeira parcial aqui, a outra parcial vai estar aqui nesse fundo, tem que estar nesse fundo, porque ele pode defender, pode ser a região de defesa por conta do que eu estou falando, seja um dia mais lateral. Beleza? Então, pagou o primeiro stop, então eu já desço as outras parciais aqui para o ponto de cobertura. Tá? Não faz sentido eu retornar para o prejuízo. Então, desço aqui para o ponto de cobertura, se bater nesse fundo aqui, me tira mais uma parcial. Na mesa também, estou nas mesmas posições, beleza? E vamos ver aí, o mercado desenvolveu para baixo, como eu pensei, não acreditei em nenhum momento nessa força de alta aqui, por vários fatores. E ele desenvolveu uma pancada forte aí. Agora o ideal é que ele não venha me tirar aqui no zero, né? Segue aí o caminho da alta aí, porque eu acredito que ele vai desenvolver mais para baixo. Não queria que ele me tirasse não, estou a fim de defender um pouco acima mesmo, correndo o risco de ainda ficar negativo, mas porque está enforcado, certo? Daqui para o ponto de cobertura são só 200 pontos. Ele está enforcado, como ele está forte agora, está mostrando uma força aí, ele pode violinar esses 200 pontos. Vamos ver se ele segura, ó, ele foi lá no coisa, ele não tirou ainda, porque eu estou um pouquinho abaixo do fundo, deixa eu botar no fundo mesmo, tem que ser no fundo, parciais, stops, eles precisam, eles não podem, o primeiro fator é ele tem que ser financeiro, certo? Você não paga a conta e nem o que cai na sua conta não é pontos. Então, na minha humilde opinião, parciais e stops, principalmente stops, eles precisam ser financeiros, eles têm que estar de acordo com o seu capital investido, certo? Se eu tenho R$1.000, eu não posso me passar a entrar na operação para perder 200, certo? Sem uma estratégia que funcione, sem uma metodologia. Então eu tenho que no mínimo particionar esse capital para que pelo menos no dia eu consiga fazer 4 a 5 entradas, porque se me estopar em 2, eu vou ter 3 aí para trabalhar ainda, para ter margem de 3 entradas para trabalhar. Se me estopar em 3, pode ser que na quarta entrada pague o stop das outras 3, então eu trabalho dessa forma. Entende? Então, stops, principalmente, parciais, eles precisam ser estratégicos, alinhados a regiões estratégicas e acho que vai tirar lá no top game. Eles precisam ser alinhados a defender no fundo. Eles têm que ser estrategicamente posicionados em regiões alinhadas com o fluxo, para que o mercado ele não corra o risco de lhe violinar, lhe tirar e seguir no pensamento que você... Depois seguir para o lado, para o sentido que você estava pensando que ele iria. Né? Mas beleza, pagou o stop inicial, voltamos ao game. O varejo não está fazendo nada, está parado, por isso que o mercado não desenvolveu, falta liquidez. Mas as operações de venda até o momento estão mais alinhadas. Mas como eu disse, ele foi lá no fundo, defendeu e voltou de novo. Então podemos ter aí, pelo menos nessa primeira hora de mercado, um dia lateral aí, buscando liquidez em extremidades. Vamos ver se ele desenvolve agora. Ele não tira, mas está com cara de ir lá tirar. Eu não vou subir não, tá? Para cima do ponto de cobertura, porque como ele está buscando lateralidade, não adianta eu subir, ele vir aqui me tirar, porque ele quer ir lá no topo para depois descer, entendeu? Então, se ele me tirar, amém. Eu espero ele subir de novo para pegar uma venda de novo, entendeu? As coisas têm que fazer sentido, você não pode fazer no mero achismo, nem na mera emoção de tô emocionado aqui, eu não queria que ele me tirasse, eu vou subir aqui o stop. Não adianta fazer isso. Se eu já sei que o mercado está possivelmente buscando extremidades, então por que eu vou correr o risco de ficar no prejuízo para depois... tirou.
ele subir de novo aqui, se ele me tirou aqui, eu tento pegar de novo uma descida, entendeu? E se eu pegar essa descida, eu já pegaria positiva. Porque aqui, essa primeira descida, eu desci correndo atrás do rabo, né, no prejuízo. Então, positivei na mesa, e aqui, vamos ver se ele desenvolve mais um pouco, subindo, para depois pegar uma descida de novo. Então, é assim que funciona. E se não subir, aí ele desce. Vamos ver se ao descer ele faz no mesmo raciocínio. Ele me dá o fluxo, agora ele está mais vendedor. Mas pode ser que ele desça aqui e me dê um candle aqui padrão de continuidade, nesse padrão mesmo no fundo, entende? Então, não precisa se desesperar, não precisa se emocionar. Aqui é paciência. Paciência e estratégia. Tem muito o que fazer não. Tirou aqui, defendeu, vamos ver o que ele faz agora. Beleza? Valeu! Senhores, seguindo o mesmo raciocínio de extremidades, que é o que eu acho que antes do mercado abrir canteia a pedra, esse mercado ele pode buscar lateralidade. Então, seguindo o mesmo raciocínio, estou pegando no fundo para esse mercado tentar subir e buscar novamente a extremidade. Então, primeira parcial com 2 contratos, buscando. Entrei mais reduzido. Por que eu entrei com a mão mais reduzida? Porque, em tese, os estrangeiros estão todos na venda, tá? Quase todos na venda, mas tem algumas corretoras fortes também comprando. Então, em tese, no entendimento de dia lateral, entrei comprado novamente. O stop também bem curto, bem encurtado mesmo, aqui nesse fundo aqui anterior. 125 pontinhos. Então, se ele vier estopar, estopa com pouco. E a gente tenta pegar aí uma continuidade do movimento aí, se caso ele vinha. Caso ele vinha estopar, certo? Então, primeira parcial aqui, 175 pontos. Se fosse aqui na abertura, seria quantos? 100 pontos. Não, eu vou manter pelo menos 150. Porque, devido às corretoras, beleza? Só vou manter um pouquinho menos de ponto devido às corretoras que estão na grande maioria na venda. Vamos ver se ele vai buscar a extremidade do topo. Eu estou mais confortável de fato a pegar a venda nesse momento, certo? Vendas. Mas como ele está lateral, vou tentar trabalhar as extremidades dele. E fazer financeiro, né? É isso. Então vamos ver se ele desenvolve nessa primeira parcial, que eu coloquei 150 pontos. E ele indo ou indo estopar, eu venho para mostrar. Ok? Valeu. Senhores, eu entrei com a mão mais reduzida, como eu falei, por conta do que eu estou vendo nas corretoras. Se esse candle fechar dentro desse verde anterior aqui, principalmente, eu estou pensando em comprar mais 2, tá? Veja só, não é médio para trás. Eu estou positivo. Eu só vou aumentar minha mão porque ele só confirmou. Ele vai confirmar ainda essa estratégia. Então eu vou entrar com mais 2 para ficar um pouco mais pesado. Beleza? Mas não alterei os pontos de stop, nem pontos de parcial. Estão na mesma parcial. Só entrei com mais 2 para ficar um pouco mais pesado. Porque ele só vem me confirmando esse movimento de alta. Certo? Vários fatores, tá? Dólar caindo, juros caindo, coisas que eu estou vendo aqui na corretora. E se ele me estopar, ele vai me estopar até mais pesado, beleza? Mas não tem problema, é um risco que eu vou correr. Aumentei aqui e aumentei na minha mesa um pouco mais de contratos, ok? Então, só para passar isso, ele desenvolveu aqui, foi até aqui, quase que pegou a parcial, mas quando ele foi aqui ainda estava com 2. Aí deu uma pancadinha para baixo, defendeu bem, voltou, fechou dentro do anterior. E por alguns fatores que eu vi aqui, algumas corretoras subindo para compra, enfim, por determinados fatores aqui eu decidi aumentar um pouco a mão. Não estava negativo, não é médio para trás, eu não faço médio para trás. Só pesei um pouco mais a mão para dar um valor maior de financeiro na conta, ok? Então vamos ver se ele desenvolve, vai lá pegar. Alguns fatores aqui me mostram que o mercado pode ser de alta, ele pelo menos venha novamente aqui no buscar extremidades, e aí eu quero estar com ele. Beleza? E pode vir me estopar também, e me estopar ainda mais pesado.
ter apostado e apostado errado. Aqui nada mais é do que especulação. O mercado de índice, mercado de contrato futuro, ele é mercado de especulação. Eu estou especulando, eu estou apostando, eu estou achando que esse mercado ele vai subir aqui nesse movimento. É uma especulação. Aí dentro dessa especulação, cada um tem seus parâmetros de análise, tem seus parâmetros de visão. Aí vai de cada um analisar para que a sua especulação esteja correta ou não. Na minha visão, na minha especulação do mercado de contrato futuro de índice, eu entendo que ele possa subir aí para buscar essas extremidades lá em cima. Ok? Então aumentei minha mão só para aqueles que estão vendo o vídeo ficarem cientes. Ele desenvolvendo aí alguma coisa, eu volto aí. Senhores, estopou aí, tá? Deu uma pancada para baixo aí, veio estopar. E dependendo de como ele fechar aí, eu compro de novo. Beleza? Então agora vai depender de como ele vai fechar aí esse candle. Tá? Já estamos no terceiro clique. Deixa eu ver. Isso, no terceiro clique. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora, nesse candle agora que ele está trabalhando. Então ainda temos margem. Minha margem é R$500 no dia de perca. Então, por isso que eu digo, qual é a sua margem? É X. Então, trabalhe dividindo a sua margem para que, no mínimo, você tenha 5 cliques e você consiga recuperar prejuízo e sair positivo dentro desses 5 cliques, em cima da sua margem, sendo dividida. Ah, mas é pouca. Divida. Aos poucos você vai gradativamente evoluindo o capital e vai aumentando a margem, vai aumentando o quanto você pode perder e, consequentemente, quanto que você vai ganhar. Então, tudo é tempo. Isso aqui não é uma corrida de um dia, é uma maratona, certo? Eu falo sempre, o nome é day trade, é dia, mas isso aqui quem ganha dinheiro disso aqui não vem pensando no dia, não. Vem pensando em um médio e longo prazo. Então vamos ver onde é que ele fecha novamente aí. Se ele fechar aqui mais embaixo, fica melhor. Tento pegar uma outra compra. Beleza? Vou fechar aqui. Para esse fundo tá dando 200 pontos. Um minuto aí pro candle fechar. Então vou dar uma pausa aqui e eu resolver qualquer ação aqui, eu volto aí. Senhores, entrei novamente, tá? Entrei aqui fiz essa entrada aqui, cá embaixo, beleza? Aumentei um pouquinho os contratos, tava com 5 antes, agora entrei com 6. Então, entrei aí, estou identificando algumas coisas aqui, já vai fechar aqui. Então peguei mais embaixo. Se eu tivesse esperado, ó, ia pegar aqui. Então peguei melhor posicionado, tanto aqui quanto na mesa. E vamos ver se ele desenvolve agora. Ele foi no fundo, voltou. Então estou ainda com expectativas de compra ainda. Se estopar aqui, vai estopar quartas vezes. A quarta vai ser o terceiro stop. Stop curto novamente, 85 pontos, menos de 100 pontos. Stop bem curtinho, ó. Já recuperamos aqui em tese o prejuízo. Então vamos ver se ele desenvolve agora para cima. Paga a primeira parcial com 250 pontos da minha entrada, tá? Pra gente já começar a ficar bonito no dia, parar de correr atrás do rabo. Beleza? Agora é esperar ele desenvolver, show, dando pancada aí pra cima. Isso, tá indo lá. Já bateu quase 200 pontos, mas eu tô com 250 para valer a pena, certo? A gente também o mercado também tem que nos pagar o calor que a gente faz a gente passar. Então, 195 pontos, poderia ter realizado, mas não vou realizar, vou segurar um pouquinho. Estou vendo aqui algumas coisas aqui que me agradam segurar um pouquinho, porque eu acredito que ele ainda vai buscar topo aqui. Tá? Agora tem muita corretora vendida, tem muita corretora forte vendida, infelizmente. Mas vamos ver se é manipulação e essas corretoras que estão agora na venda, eles começam a realizar e subam para compra. O varejo está vendido. Juros estão negativos, que faz com que o índice em tese suba, ambos os juros, macro e micro. Então é isso, tá? Vamos ver se agora
essas corretoras estejam também esperando as ações abrirem 10 horas. E esse mercado ele precifique novamente em alta, mas está querendo defender de novo. É paciência. Beleza? Então é isso. Desenvolvendo ou estopando de novo, eu volto aí. Valeu. Senhores, aqui não é para quem tem estômago fraco, não. Foi quase lá em cima, não pegou a passear por poucos ticks. Assim que abriu o seguinte, deu uma pancada para baixo. Depois voltou de novo um pouquinho, defendeu e agora fez esse outro super candle aqui. Isso aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Você tem estômago para aguentar isso aqui? Você vê seu dinheiro indo e voltando, e você chegar no ponto de sair num ganho e por coisa de poucos ticks não bater uma parcial, o mercado devolver de novo e você não suar e querer sair. Não é para qualquer um não. Agora vamos ver se ele vai lá e pega. Pegou, show de bola, primeira parcial paga, super calor, né? É paciência. A chave do sucesso aqui nesse negócio é a paciência. Então, novamente, respeitando a lateralidade do dia de hoje, vou ter que descer a próxima parcial para cá. Beleza? Então, meu stop já está no stop gain, praticamente no zero. Já estou no meu quarto clique. Se esse mercado não desenvolver, ele vier me tirar aqui do zero, eu só tenho mais um clique. Também tenho que respeitar. Mesmo que o valor financeiro esteja negativo ou positivo, seria meu quinto clique. Se ele vir me tirar no zero aqui embaixo de novo, né? Então a gente precisa respeitar o GR que você se propõe a fazer. Beleza? Então vamos ver. Eu espero que ele desenvolva agora. Em nenhum momento, desde o início do pregão, o dólar está subindo agora, que é o motivo dessa queda. Mas em nenhum momento eu identifiquei força de venda e olha que existia, peguei a venda aqui, né? No caso, eu acho que eu fiz uma venda, né? Se não me falha a memória. Mas depois disso, por mais que as corretoras estivessem algumas corretoras estivessem vendidas, eu entrei conforme a minha estratégia. A minha estratégia me disse um dia de extremidades, então estou respeitando as extremidades do dia e esperando que ele desenvolva para o lado que eu já esteja posicionado de forma correta, né? Porque fica muito ruim para mim, por exemplo, se ele me tirar aqui no zero e ele desenvolver para venda, no caso eu estou comprado, ele vir aqui me tirar no zero e desenvolver para venda. Então fica bem chato, porque já teria... Como é que eu vou saber se ele me tirar no zero aqui, ele vai me tirar e me desenvolver para venda? Eu não prevejo futuro. Então eu saber que isso aqui é a saída do mercado desse padrão lateral dessa primeira hora, é difícil identificar, é difícil saber a hora que o mercado vai desenvolver. Se eu soubesse, eu entrava 5 minutos antes aqui no mercado que ele vai desenvolver e entrava no sentido que ele vai desenvolver. Então não tenho como saber. E vender, por exemplo, vender um fundo desse aqui é bem complicado. Bem complicado vender um fundo ou comprar um topo desse aqui sem saber que ele vai desenvolver para esse sentido. Entende? Então essa é a dificuldade do mercado financeiro. Então Petra abriu bem negativa, Vale bem negativa, porém a Petra está voltando para o 0%. Vamos ver se ele respeita o 0% e vai junto com a Vale para um caminho de alta, que é o que eu estou enviesado, tá? Embora não é um viés, é uma visão. Mas vamos ver se ele desenvolve aqui precificando para alta, como ele vem fazendo aí, como sempre, né? Nos últimos dias. Beleza, o vídeo já está vai ficar bem longo, mas infelizmente o mercado não entregou de novo um vídeo mais curto, mas é isso, valeu. Senhores, hoje está difícil. Não desenvolveu, ainda fez uma defesinha aqui, mas acabou de tirar aí no zero. Tá rompendo aí essa região de extremidades que eu marquei. Mas ainda seria meu quinto clique aqui, o último, tá? Independente do financeiro, né? Pagou. Falta 4 minutos aí. Agora eu tenho que esperar como é que ele vai fechar, como é que ele vai se comportar, para tentar arriscar alguma coisa a mais aí. O dólar subindo bem, tá? O dólar deu uma subida aí, que eu acho que também contribuiu aqui com essa queda. O varejo está na venda.
o que é favorável a comprar, mas junto com o varejo está aí uma estrangeira também bastante poderosa, que é o que não está deixando, ó, tá querendo voltar de novo, ó. Tá foda. Agora eu não sei se eu me interessa a comprar. Vamos ver se ela desce mais um pouquinho, ou se ela vem aqui buscar. Eu vou posicionar aqui uma ordem aonde ela me tirou. Se ela vier me pegar, ó, subiu. Ela tá foda hoje. Tá foda com pH para não ficar feio. Perdi o time, mas porque quando tinha acabado de abrir, ele podia ainda vir mais embaixo, enfim. Eu vou deixar posicionado aí, vamos ver se ele defende um pouquinho aí, vem buscar aqui a ordem embaixo de novo, antes de subir mais. Porque comprar aqui ele já foi na metade do movimento praticamente. Então, ó, vai subir, tá vendo? Difícil, é difícil. A pessoa às vezes, o operador ele se frustra nesse tipo de movimento, às vezes não é nem perder, ó, já ia bater a parcial aqui, ó. Às vezes não é nem perder, é perder movimentos, que é o que deixa mais frustra mais no mercado, sabe? Então aqui não faz mais sentido eu entrar. Tá? E eu imagino, ó, pra mim já acabou o movimento aqui. Não sei se vale a pena eu entrar mais nessas regiões de metade do range do dia, não. Vamos esperar agora que ele defenda aí mais uma vez e vir embaixo de novo, né? O americano tá abrindo 11h30 agora. Então vamos ver como é que ele se comporta e eu volto aí. Beleza? Valeu! Pessoal, no risco não gosto muito de fazer, mas eu acredito que ele vai seguir aí um pouco. O dólar está subindo nesse momento, ele está batendo na região da abertura. Eu acredito que o dólar vai defender nessa abertura e vai voltar a descer. E, consequentemente, vai dar ganho para o índice continuar o caminho da subida, porque os dois nesse momento estão subindo junto. Tá? Então eu estou no risco, o stop abaixo desse candle em movimento. Se ele vir aqui me tirar no stop, ele vai me tirar com R$250 de prejuízo no dia, beleza? E encerro o dia hoje no negativo e com metade do stop que eu me proponho a fazer, tá? Um dia bem chato, bem cansativo. Então eu tenho uma regra que se eu não resolvo com 5 cliques eu não resolvo mais no dia. Então, e ainda saio em tese no lucro, porque vai me tirar com metade do meu stop que eu me proponho a perder no dia, tá? Mas as corretoras que eu observo aqui estão aumentando o lote de compra, o dólar está subindo e o índice está subindo, ou seja, eu espero que a probabilidade que o dólar respeite a correlação oposta de um do outro, seja que o dólar, por estar nessa subida crescente, ele venha a devolver aqui esse movimento. Vou mostrar aqui para vocês, aqui para ficar mais compreensível. Mas ele está querendo descer de novo. Aí, enfim, se ele estopar, estopou. Então aqui o dólar está subindo, certo? Deu uma pancada forte aqui de 13 pontos. Vamos ver, ó, se ele começa a descer aqui de novo e o índice, em consequência, ele volte a subir. Beleza? Então é especulação, tá? Poderia ter esperado, né? O índice está descendo agora, mas então, para não perder a continuidade do movimento, sabendo que iria passar calor por questões de comprar regiões de 50% e já quase topo, mas resolvi arriscar, beleza? Então saiu basicamente, tanto se ele estopar, saiu basicamente da mesma maneira daqui e na mesa. Na mesa até um pouco menos do que 50% da mão que eu me proponho a perder no dia. Show de bola? Valeu! Senhores, tá difícil hoje. Querendo aí estopar. Já seria o meu quinto clique. Estopou. Não sei se entro mais. Esse mercado ele só vai desenvolver. Eu acredito que esse mercado só vai desenvolver aqui na abertura do americano, mais ou menos ali por volta das 11h30.
ele vai tomar um sentido aí, eu acredito. O mercado descendo aí com varejo praticamente. Fechou fora agora já do Ranger. Não sei se ele vai... É uma descida que é complicada acreditar, porque está com varejo. Por mais que tenha uma corretora estrangeira muito forte, mas tá complicado acreditar nessa descida. O sentimento ainda é de compra, sabe? Estopou também na mesa, tá? Na mesa estopou acho que 40% do que eu aceito estopar no dia, mas o problema é que deu meu quinto clique. Varejo bem vendido agora, o mercado caindo com varejo praticamente. E as estrangeiras hoje servindo de liquidez, né? Acho que se eu encerrar aqui, será o nosso primeiro stop no mês. Nesse mês, mas já tenho aí vários dias seguidos já de ganho. Pessoal, eu vou entrar pesado aí, tá? Mais pesado dentro do que me proponho a fazer, pensando que já é meu quinto clique e que... Vamos esperar que esperar aqui mais um pouquinho. E que se ele vier estopar, ele vai estopar dentro do que eu pretendo estopar no dia. Tá mais pesado dentro dos contratos que eu me proponho, no máximo 10. Quantos pontos para trás? 255 reais para trás. Querendo vir pegar aqui nessa linha de LTA. Ai, ai. Se ele fechar dentro, vai fechar com 100 pontos. Pessoal, vou entrar aí, tá? Um pouco mais pesado. Ver se a gente consegue buscar esse prejuízo. 200, 600. Vai dar um pouquinho mais do que eu espero perder, mas já estamos aí em vários dias seguidos de ganho, né? Então um diazinho assim, para correr um risquinho também não faz muito mal não, mas façam o que eu falo, não façam o que eu faço, tá? Eu tô vendo aqui o fluxo, tá? Isso as pessoas não vão estar vendo, mas eu tô vendo aqui o fluxo e eu não tô muito confiante nessa descida. Vamos ver aqui essa descida aqui com quem foi. Ó, RLP de venda do varejo. A água é forte também, mas a água até que é forte um pouquinho. Vendeu, ó, venda do varejo. Venda do varejo, RLP do varejo. Mais varejo que vendeu. BTG, ó, varejo. Então, eu vou arriscar aqui a última operação, beleza? Vou buscar com metade aqui, um pouquinho mais da metade, que já trava de ganho um pouquinho, tá? E se vier estopar aqui, estopa nosso dia e amém. Para mim um dia de aprendizado, também um dia vitorioso. Em dias de stop eu à noite, assim, quando eu chego eu busco fazer um replay do mercado, busco fazer um entendimento melhor do que eu poderia ter melhorado ou não. Algumas coisas aqui eu já sei que eu poderia ter feito, mas fiz sabendo, mas fiz o contrário sabendo que era risco, né, especulação. Várias vezes durante o dia bateu no nosso ponto de cobertura, né? Enfim, mais um dia que basicamente não houve operações que foram positivas. As positivas foram sempre correndo atrás do prejuízo e depois saindo no zero. Então, para mim não é, eu não considero operações assim positivas, porque
nós não ficamos positivos no dia, só corremos atrás de um prejuízo anterior. Eu imagino que esse mercado ele só vai desenvolver mesmo às 11h30 lá com a abertura do americano. E que ele vem pelo menos aqui nessa linha de TA, e se vier estopar, estopa o dia. Já bateu na trava de perca, então me proponho a perder um pouco mais, mas em compensação, se ganhar, também vou ganhar um pouco mais. Ele se vier aqui na minha trava de ganho, eu vou segurar esses outros 4 aqui, descer esses 2 para esse topo, dessa queda, e manter os outros 2. E se estopar, acabou o dia. E é isso aí, amanhã é outro dia, a gente recupera no mês aí esse prejuízo. Querendo lá estopar. Mas eu tô cantando, esse mercado eu acredito que ele ainda vai subir isso aqui, mas ele tá aguardando a abertura do americano 11h30. Tá? Eu especulo que sim. Chegou aqui na região de topo de fundos anteriores, aqui nessa base, né? Por isso que eu desci meu stop um pouco mais para baixo, aqui, mais ou menos abaixo aqui desse fundo anterior, para ver se ele segura nessa linha aqui de fundos anteriores e novamente defende e precifica em alto mercado. Ok? Se estopar eu vou mostrar e encerrando o dia de operações. Valeu. Senhores, estopou. Beleza? Fechamos aí R$155 a mais do que eu me proponho, não tem problema. Foi um risco corrido. Mercado bem fora de correlações hoje, né? Então não tem muito o que fazer. Então é isso aí, estopou também na mesa, tá? Saiu no stop na mesa agora também. Não foi o stop cheio que eu me proponho a ter. Foi ali 50%, 50% a 70% do stop. Mas esse já foi o sexto clique, eu não clico mais. O mercado não está... E é capaz dele subir agora. Deu uma defesa aí. E é capaz dele subir agora. 11 horas. Mas eu não clico mais não. Então é isso. Fechou? Então amanhã é outro dia. E amanhã é quinta-feira. Adoro as quintas-feiras. Amanhã vamos tentar dar com força no mercado para tentar diminuir esse stop aí no mês. Beleza? Então é isso aí, valeu. Dia para mim, dia vitorioso também, dia de aprendizado. À noite, quando eu chegar, eu vou refazer esse dia, vou ver aí como é que foi, vou dar uma olhada de novo no fluxo, ver se realmente eu deixei de ver alguma coisa ou não, o que é que poderia ter melhorado. Enfim, tentar aprender com os erros, né? Embora eu não considere que houve erros hoje, seguir as estratégias e seguir o fluxo. E nem sempre vai dar certo, mas na massa dos dias vai. Então, esse é o primeiro stop aí depois de vários dias seguidos. Então, no peso, na balança, então a gente ainda está, querendo ou não, positivo no mês. Em um mês que não foi operado todos os dias, né? Foram poucos dias de operações no mês. Deixa eu ver quantos dias a gente operou nesse mês. Operações, vamos lá por dia. Ó, nesse mês eu só operei 5 dias. Só operamos 5 dias no mês. E ainda estamos R$350 positivos no mês, né? Tivemos um stop aí de 650, mas totalmente passível de recuperar. Beleza? Então é isso. Valeu, fico com Deus, até amanhã. Pessoal, não façam isso que eu fiz, tá? Não façam isso que eu fiz. Aqui tinha travado, né? Mas como eu tinha esquecido de configurar a trava na hora, né? De não permitir a edição, ele pode me tirar aqui no zero. Beleza, se me tirar no zero, aqui eu não entro mais não. Mas na mesa eu cliquei, porque não tinha batido a trava de ganho total, então eu ainda tinha possibilidade de clicar, certo? Então aqui me deu a minha melhor estratégia, que eu acho, tá? Nesse fechamento aqui me deu a minha melhor estratégia e de fato pagou. Se eu tivesse pelo menos positivo era 200 pontos
favorável com 10 contratos. Mas como estou negativo, ele subiu, né? O fluxo também alinhou lindamente, foi quase um tapa na cara, o mercado batendo. Vai, filha da... Entra na operação. Eu vim aqui, não respeito, para mim foi o maior erro de hoje, não respeitar isso aqui, tá? Pode ser que o mercado respeite que a minha estratégia suba? Pode ser. É uma estratégia muito boa, muito forte que eu tenho. Mas ele pode pagar agora e depois eu acostumar e não pagar. Então, para mim, isso aqui foi o maior erro que eu fiz. Por mais que possa dar certo e vir aqui num ponto de cobertura e livrar o dia aqui para mim nas duas contas. Certo? Mas não estou feliz porque eu não respeitei isso aqui. Certo? Se vier estopar e tirar aqui, aí eu vou bloquear aqui minha trava de ganho no tempo, para só liberar no final do pregão, tá? Em ambas as contas. Tô no zero aqui em ambas as contas. Se me tirar aqui na mesa, ainda assim eu não saio no loss do 100% na mesa, tá? Ainda saio ainda um pouquinho menos do que eu me proponho a perder, mas também vou configurar a trava de tempo em ambas as contas. Então eu entrei por esses fatores, porque eu tô vendo um fluxo aqui muito pesado, agora tá muito pesado para compra. Deu a minha melhor estratégia, certo? Deu a minha melhor estratégia e já vai dar 11h30, que é a abertura do americano. Então o americano ele pode empurrar esse mercado para cima e precificar em alta, tá? Então resolvi clicar de novo, mas não façam isso. Façam o que eu falo, não o que eu faço aqui, tá? Eu entrei com base na minha visão de experiência de mercado, de tempo de tela, tá? Sigam o gerenciamento. É dentro do gerenciamento que vocês vão obter êxito dentro desse mercado. É através do gerenciamento. Não tô feliz, tá? Não foi um dia feliz. Por mais que ele venha, se ele pode vir aqui pagar, mas não tô contente não. Não fiz o que eu me proponho a fazer. Beleza? Então se ele vier estopar, eu volto aí. Valeu. Fala, senhores. Hoje não é o dia. Estopou aqui e estopou agora full do que eu me proponho a perder no dia. Beleza? Então agora encerrando de fato as operações, agora ele pode subir ou não, pode descer ou não. Essa descida toda aí foi com um varejo vendendo. Então agora ele faz o que ele quiser, vou ter outros compromissos aqui e vou cuidar, beleza? Então amanhã, quinta-feira, a gente vê se tentar entrar mais um pouco pesado, porque sei que as quintas são muito boas para mim. E primeiro stop aí depois de vários dias seguidos, né? Então é isso. Vou ficando por aqui e até amanhã.